O Vasco está buscando a contratação do zagueiro Nino do Zenit. Inclusive o Vasco já fez uma proposta oficial pela compra desse zagueiro. E cara, já te adianto no início do vídeo que se o Vasco conseguir contratar o Nino, o Vasco estará contratando o melhor zagueiro destro do futebol brasileiro. Porque o Nino é realmente um zagueiro que chegaria e resolveria todos os problemas da zaga do Vasco. O melhor é que ele já conhece o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Então ele sequer precisaria se adaptar. O Nino já chegaria adaptado ao Vasco, sabendo o que gosta o técnico Fernando Diniz, e ele se encaixa muito nesse estilo de jogo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar, para você que não conhece, como joga o Nino, qual é o seu estilo de jogo, suas principais características, como ele tá jogando no Zenit atualmente também. Então vem comigo conhecer o Nino, vem! Nino é um zagueiro brasileiro de 28 anos de idade, 1,88 m de altura, que chuta preferencialmente com a perna direita. Nos últimos 12 meses o Nino acumula ótimas notas, né? Sempre aqui acima de 7. Pegando as estatísticas atuais do Nino na Premier League russa, 25-26, que começou agora recentemente, apenas 3 jogos, então é um recorte curto pra gente analisar, mas está com a nota média bem interessante de 7.03. Agora, vou pegar os números do Nino na temporada passada, 24-25, no qual o Nino teve a nota média excelente de 7.36. O mapa de calor do Nino preenchendo os dois lados, o lado direito, o lado esquerdo. É um zagueiro que tem muita qualidade para construir o jogo, e como o Zenit é um time que propõe bastante o jogo, você vê que o Nino muitas vezes pega na bola nessa região aqui, já dentro do campo do adversário, sendo um zagueiro realmente construtor, com essa capacidade de inverter bola, com essa capacidade de fazer aqueles passes realmente que vão quebrar linhas do adversário e deixar os seus companheiros em boas condições de jogo. Foram 30 jogos, 30 como titular, 6 vezes na equipe da semana, e jogando praticamente os 90 minutos de todas essas partidas. O Nino teve 2 gols marcados, que é uma característica dele de marcar gols, 2 garantias de gols perdidas, uma conversão de gols de 10%. Esses 2 gols dele foram de dentro da área, de 18 tentativas, e foi um gol de cabeça e um gol com a perna esquerda, e o Nino ainda sofreu um pênalti. Pegando números do Nino na questão de passes, que é muito importante os passes do jogador, principalmente quando você trabalha com o técnico Fernando Diniz. Ele deu uma assistência, 59.8 passes com 92% de acerto, no próprio campo 95% de acerto, e no terço final 88% de acerto de passes do Nino. Passes longos certos 4.3 com 58% de acerto. Passes tensos certos, aqueles passes mais progressivos, 2.5 com 61% de acerto. E cruzamentos certos, 0.1 com 50% de acerto. Agora pegando os números do Nino defendendo, são 15 jogos sem sofrer gols, interceptações 1.1, desarmes por jogo 1.1, bolas recuperadas no ataque 0.07, bolas recuperadas por jogo 3.3, dribles sofridos por jogo somente 0.3, é um zagueiro muito difícil de ser driblado. O Nino, quando é driblado, é um cara que tem muito poder de recuperação. Cortes 3.6, erros que levaram à finalização do adversário, somente um, e nenhum erro dele que resultou em gol do adversário. Você pega aqui os outros números do Nino, né, de dribles certos 0.1 com 67% de êxito, disputa de bolas vencidas 4.5 com 66% de êxito, e duelos ganhos pelo chão 2.1 com 67% de êxito, e duelos aéreos ganhos do Nino 2.4 com 66% de êxito. Perda de posse de bola 5.6 somente do Nino. Realmente foram números fantásticos dele na última temporada jogando pelo Zenit. Até dá para vocês entenderem o porquê o Zenit dificulta tanto a saída do Nino, que é um jogador que quer retornar para o futebol brasileiro. Ele já deixou isso explícito, e a proposta do Vasco é a melhor que existe, tanto para o Zenit quanto para o jogador também. Eu peguei esse vídeo do canal do Ozzy Futecomps, ele fez esse compilado aqui do Nino, e eu detalhei taticamente para vocês como que joga esse zagueiro. É assim que joga Nino, zagueiro que o Vasco tem interesse em negociar a sua contratação. Nino é um zagueiro artilheiro, é um zagueiro que de vez em quando vai ao ataque e marca uma boa quantidade de gols. Só por esse gol aqui marcado pelo Nino já dá para vocês verem que ele tem uma qualidade diferenciada para zagueiro, um zagueiro que sabe jogar, um zagueiro que tem um bom apreço pelo bom jogo, claro, um cara que trabalhou com o técnico Fernando Diniz. Ele é um zagueiro que ajuda muito na construção do time, então ele é esse cara que pode jogar mais avançado, principalmente quando o seu time está amassando o adversário, você tá com a posse de bola, você tá no campo de ataque e você precisa de um zagueiro com capacidade de construir, de encontrar passes, de romper linha do adversário. O Nino tem essa qualidade técnica desde os tempos dele de Fluminense, e ele continua mantendo isso no Zenit. Então ele tem
essa qualidade que chama bastante atenção. Nino sempre foi um zagueiro de muita imposição no jogo ofensivo, quando essa bola tá na área. Então, aqui no caso, ele vai aproveitar, vai marcar um gol com a perna direita, mas ele vai muito bem nesse jogo aéreo. É um zagueiro que vence esses duelos aéreos com bastante imposição. Mais uma vez, o Nino ajudando a construir o jogo. Olha só como é que o Zenit tá todo no campo de ataque, olha onde já está o Nino amassando o adversário. Muitas vezes isso acontece com o Vasco, pelo fato de ter muita posse de bola. E aí você precisa de um zagueiro com essa capacidade para construir o jogo. Aqui no caso ele vai mudar corredor, inverte o corredor, faz o passe para o seu companheiro, faz a defesa balançar de um lado para o outro. Nesse caso, mais uma vez o Nino ajudando nessa construção de jogo. E agora o passe vem com a sua perna não dominante, com a perna esquerda, mas encontrando no tempo certo o Luiz Henrique. Então você precisa de um zagueiro com essa capacidade de construção. O Nino é esse cara. Agora a posição dele no jogo aéreo, que vem tanto ofensiva quanto defensiva. Um jogador que faz gols de cabeça, um jogador que corta muitas bolas também quando são levantadas na área contra o seu time. E é um zagueiro que, sabe aquele cara que é zagueiro xerife, mas que ao mesmo tempo ele tem muita qualidade técnica para sair jogando? Esse é o Nino. Olha só esse corte que ele fez. Carrinho limpo na bola. Geralmente ele tem um tempo de bola muito bom, tanto no jogo aéreo, tanto também no jogo por baixo, para chegar e fazer os cortes em cima do adversário, Nino. E é um zagueiro de boa velocidade. É um zagueiro que você pode jogar com a linha mais alta, porque na velocidade ele vai conseguir acompanhar o atacante. Olha só como é que ele vai administrar muito bem essa jogada. Vai induzindo o adversário aí para o canto até chegar no tempo certinho para ele dar o carrinho. E ainda consegue ganhar o tiro de meta, o Nino. Mais uma vez marcando gol aqui, no caso com a perna esquerda. É um cara que sempre está muito bem atento aos espaços para aproveitar esses tipos de oportunidades que aparecem dentro da área. Mais uma vez construindo o jogo, levanta a cabeça, perfila o corpo e já vai mudar o corredor, o Nino. Então tem essa capacidade da bola longa. Hoje no futebol atual você precisa ter um zagueiro que seja completo assim. Agora na defesa, em posição no jogo aéreo. É difícil você ver o Nino bobeando nesse tipo de jogada, deixando o atacante subir livre ou perdendo esse tipo de bola, ele não conseguindo cortar, é muito difícil. É um zagueiro extremamente regular nesse tipo de lance, o Nino. Então ele tá sempre muito perto do atacante, tá sempre disputando espaço, sempre utilizando o braço para saber a referência do atacante, aonde ele tá. O tempo de bola dele é sensacional, sempre foi, né? É um zagueiro que dificilmente vai cometer pênalti e dificilmente comete faltas também, o Nino. Um zagueiro de muito bom tempo de bola que sabe administrar o atacante para conseguir recuperar essa bola. Esse lance aqui é extremamente importante. A gente hoje não tem no Vasco um zagueiro com essa imposição. Que o goleiro adversário vai bater o tiro de meta ou é obrigado a dar um chutão. Os zagueiros do Vasco perdem essas bolas para os atacantes adversários. E aí você já tem o adversário conseguindo quebrar as suas linhas, às vezes por meio de um chutão, porque o teu zagueiro não tem essa capacidade de vencer o primeiro duelo. O Nino tem essa capacidade. Vence o primeiro duelo e mantém a posse de bola para o time. Então a pressão muitas vezes se torna efetiva por isso. Sempre está muito próximo do atacante. Olha só como é que ele vai administrar bem essa jogada para fazer o corte. Tempo certo, leitura certa de onde vai vir o passe. Já consegue ter uma leitura do que vai fazer o adversário, Nino. Mais uma vez vai fazer o corte aqui no jogo aéreo. Então esses duelos aéreos assim ele sempre tirou muito de letra. E com certeza continuaria tirando no Vasco. Centroavante contra o Nino, vocês já sabem o resultado. Provavelmente ele vai conseguir fazer o corte e afastar essa bola de dentro da área. É um zagueiro que te passa muita segurança. Novamente, entendendo qual era a linha de passe, ele consegue fazer o corte de cabeça. Vai administrar de novo muito bem aqui o Nino para fazer o corte. Atenta a movimentação do atacante. Tu vê que o atacante induz que ia fazer a jogada mais no segundo pau. Depois ele ataca o primeiro pau, mas o Nino tá perto dele e consegue ter essa leitura interessante para fazer o corte. O goleiro adversário quebra a bola. É obrigatório você ter um zagueiro que dispute bem essa bola e consiga manter ela para o seu time. Aí vem muito do zagueiro que tem essa característica de cortar orientado. Isso faz muita diferença no futebol. E não é um zagueiro que constrói muito bem por meio de dribles. Principalmente nos tempos de Fluminense, quando o Fluminense era pressionado contra o seu campo, o Nino saía driblando os adversários. Isso faz uma diferença total, você quebrar a pressão por meio do drible. É um zagueiro que organiza o time. Tu viu esse bolão que o Nino deu, essa bola longa, essa capacidade dele de organizar o time? Você coloca 3 jogadores ali atrás para fazer a tua organização. O Nino é esse cara que tem essa capacidade de ser, digamos, como é o Léo Ortiz no Flamengo, um camisa 10 da zaga. O Nino faz isso também muito bem.
ser esse jogador que organiza desde lá de trás o jogo do time. Mais uma vez, Nino organizando o jogo, o adversário vem marcar, e aí com muita facilidade ele consegue mudar corredor, com muita facilidade ele consegue fazer essa bola longa. É um zagueiro que geralmente faz tudo bem, o Nino, que dificilmente tu vai ver ele falhando. É muito difícil tu ver ele cometendo um erro de gesto técnico, algo assim do tipo. Geralmente é um zagueiro que sempre se mantém ali acima da nota 7, realmente jogando todas as partidas da temporada. E que eu falei sobre ele ser zagueiro, aquele cara firme. Irmão, ele vai pro carrinho, ele vai pra dividida, sem medo. Como ele vai administrar muito bem essa jogada, entender o que o atacante adversário faria para no momento certo ele fazer o corte com o tempo de bola perfeito, recuperando limpo na bola o Nino. Agora ele no campo de ataque, vai buscar o cruzamento, consegue acertar ele na cabeça do atacante, tem muita qualidade técnica para sair lá do campo de defesa, às vezes arrastando a defesa adversária, conduzindo bola. Mais um corte do Nino interessante. Vai inverter aqui o corredor. Muita facilidade para sair jogando, sem afobação, tem muita confiança no seu jogo. Aqui ele vai dar uma assistência para o seu companheiro, vai ajeitar essa bola, né, para dentro da área. Bela assistência aqui do Nino. E mais uma vez, construção de jogo. Já viu qual é o alvo, aqui no caso o Luiz Henrique, vem esse passe tenso, chegando no pé do Luiz Henrique. É muito importante que você tenha um zagueiro que saiba qual tipo de passe ele fazer. Quando o passe tem que ser mais forte, quando esse passe tem que romper linha do adversário, às vezes entrando na forma lateral ali. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença na hora de você contratar ou não um jogador. E a gente imaginando a zaga do Vasco possível com Nino, com Robert e Renan, cara, é uma zaga de muita qualidade técnica para sair jogando, que se encaixa muito no que quer o técnico Fernando Diniz. Além da qualidade técnica, é necessário zagueiros de boa imposição. E o Nino é esse zagueiro de boa imposição, como vai ser nesse lance. Agora ele invertendo o corredor, bate muito bem na bola. Construindo agora por meio do drible, o adversário vem marcar ele, vem pressionar. Já bate o primeiro na marcação, já deixa ele para trás. E uma coisa interessante é que o Nino tem coragem para fazer isso mesmo quando ele está lá dentro da sua área. Agora no caso, vai buscar essa bola mais longa para quebrar a pressão nesse passe mais cavado por cima, fazendo essa bola chegar no Luiz Henrique. Mais uma vez construindo o jogo, mapeia, levanta a cabeça, já viu a possibilidade de passe, viu seu companheiro infiltrando. E tu vê que o Nino tem várias maneiras de fazer esse passe longo. Pode ser um passe realmente mais uma fatiada, pode ser um passe que vai viajar um pouquinho mais, depende do objetivo dele para o companheiro, de como esse passe vai chegar no companheiro, quebrando pressão, passe longo, mas utilizando a perna ruim, a perna não dominante. Então esse bom nível de ambidestria do Nino ajuda muito também na construção de jogo. Você saber passar com as duas pernas, bola longa com as duas pernas, passe curto com as duas pernas, isso ajuda demais. Ganhando ali uma boa jogada hoje do Carrascal, que tá no Flamengo, né? O Nino se impondo bastante. Vai se antecipar, é um cara que chega firme em cima dos atacantes. Braço pra lá, braço pra cá, e ele consegue fazer o corte. Tempo de bola certinho do Nino, faz o primeiro corte. É uma característica esse tipo de carrinho aqui, o Nino faz bastante. É isso, cara, é assim que joga o Nino. Gostaram do vídeo de hoje? É um zagueiro que estaria mais do que aprovado no Vasco. Para mim chegaria para ser o melhor zagueiro do futebol brasileiro, destro. E é isso, nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, nós e fui. Compartilha esse vídeo em todos os grupos de Vasco do WhatsApp. É extremamente importante que você compartilhe esse vídeo para que mais vascaínos possam ver que o Nino é um bom zagueiro e cobrem a diretoria pela contratação dele. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui.